Olá, boa tarde. Tô só fixando o comentário. Tudo bem com vocês nessa tarde chuvosa que se encontra aqui hoje? Eu estava com saudade já da nossa live semanal, porque a semana passada a gente não fez ela na terça, porque na quinta nós tivemos uma convidada muito especial. Oi, Lu! Tô te devendo uma respostinha de WhatsApp, né? Tô tudo atrasada com meus WhatsApp, gente. Vamos lá, esse novo normal, né? Vamos lá, vamos nos adaptando. Olha só, gente, que interessante tudo que eu trouxe aqui pra gente conversar hoje sobre celulite e eletroterapia, ó, ultracavitação, vai ter terapia combinada. Nurse Estética, minha querida, você sempre está aqui comigo, muito obrigada. Tô mostrando, ó. Vou falar de fototerapia, vou falar também, ó, de radiocriogênica. Vamos falar tudo sobre celulite. Então, a nossa live hoje é sobre isso e sobre os melhores parâmetros, as melhores combinações que a gente pode ter para alavancar esses resultados aí de celulite. Ai, Luciana, você é uma querida. Eu também amo ultracavitação. A terapia combinada é vida, lógico. A eletroterapia é vida, né? E a Luciana sabe disso porque ela sente na pele. Ela como fala? Uma eletroterapia lover. Então ela gosta muito. Ela entende, né? É das nossas. Bom, eu vou falar para vocês o de sempre, que vocês já sabem, que a nossa live fica salva, mas ela fica salva aqui com a gente, tá? Então, logo depois que terminar essa live, agora não, gente, não vão sair agora, saiam depois da live. E assim que ela terminar, vocês já podem solicitá-la, o link do vídeo por direct que a gente envia para vocês. E para quem ficar até o final, sempre rola, né, aquela surpresinha em forma de conteúdo que a gente disponibiliza para vocês. Então, antes de falar sobre tudo, né, as dicas que vocês querem, a gente vai entender um pouquinho da celulite. Vamos recapitular. Ó, olha lá, sempre vai rolar desconto para quem tava na live, hein? Sempre tem que chorar lá, gente. Fala, eu tava na live, não perco uma. Então, ó, Paty, quero o Hertix. Bom, a gente resolve o seu problema, tá bom? Ó, a gente resolve. Vamos lembrar o que é celulite. Vamos dar aquela recapitulada, até porque eu tenho alguns dados aqui que são novos, dos estudos científicos. Então, a gente tem a celulite, que é uma condição, né? O nome dela, celulite, não é o nome correto, né? É um nome bem aceito. Hoje em dia, a gente aceita bem esse nome celulite, mas celulite até remete a uma outra patologia, ao nome de uma outra patologia infecciosa do sistema circulatório, né? E fica com aquele aspecto enrugado, aquele aspecto que a gente fala muito, né, quando fala de celulite, que é o casca de laranja. Então, essa infecção, ela se assemelha a esse aspecto casca de laranja, por isso que a nossa disfunção estética foi apelidada de celulite, tá? É por causa disso. Então, tem vários nomes aí para ela, tem o fibroedema geloide, tem a HLDG, que é a hidrolipodistrofia ginoide, tem a paniculopatia edematoesclerofibrótica, olha só que nome comprido, né? Porque, na verdade, a celulite ela é um tipo de uma paniculite. Tem inflamação na celulite? Então, tem artigos que falam que tem artigos que falam que não tem. Tem um componente que agrava muito o aspecto da celulite, principalmente nas mulheres. Antigamente se falava isso, né? Tinha até uma modelo famosa que falava, mulher que não tem celulite não é mulher, é homem, porque para enfocar que era uma disfunção realmente feminina. É por conta do componente estrógeno. Então, o hormônio estrógeno, ele agrava o quadro e agrava o aspecto da celulite, porque ele tem uma função de glicação ali na fibra de colágeno. A gente sabe que ali, ó, eu e meus desenhos, né? A gente sabe que ali no sistema
nosso sistema nosso sistema não, gente, na nossa pele a gente tem as camadas e quando a gente tem, ó, vou desenhar de uma forma bem simplesinha aqui, tá? A epiderme, depois nós temos a derme e depois nós temos a hipoderme. Então, a hipoderme é lá na hipoderme, na camada de gordura, que acontece a disfunção celulite. Hoje em dia ela é considerada sim uma disfunção, tá? Então, ó, aqui, ó, aqui são as células de gordura, tá, gente, que eu tentei desenhar. E aqui assim, ó, nós estamos vendo essas bolsinhas aqui, que são os sacos de colágeno. É como se fosse um saco. Sabe quando a gente compra laranja no supermercado, que vem um saquinho assim, ó, de TNT, de ráfia, que ele é todo tramado e dentro tem as laranjas, tem limão também, então é parecido com isso, tá? Então são alvéolos de colágeno e que eles se tornam fibrosos depois de um tempo, conforme os graus de celulite vão avançando. Então ali a gente tem colágeno nesses sacos alveolares, tá? E ali o estrógeno é responsável por causar uma glicação ali. Então o aspecto de casca de laranja ele fica pior. Então é comum vocês tratarem na clínica, quem já tratou isso vai entender. Quem já teve paciente é assim. O paciente está lá numa idade pré-menopausa, tratando celulite. Depois que ela entra na menopausa, depois de um tempo, a celulite dela melhora. Poxa, olha, depois da menopausa a celulite melhorou. É porque o estrógeno dela baixou. Se ela não faz reposição hormonal, é provável que a celulite dela melhore, porque o estrógeno ele não está ali fazendo mais aquela glicação. Outra questão que piora também é na gestação, tá? Por conta do estrógeno. Então, esse componente hormonal, ele é extremamente importante. Quando a gente vai avaliar, a gente tem que fazer uma série de perguntas ali. Já engravidou? Porque eu descobri nesse artigo que fala sobre isso, gente, que quem já engravidou, o colágeno que é glicado ali pelo estrógeno, ele acontece isso de uma forma muito mais intensa na gestação, porque a gente tem muito mais estrógeno circulando. E aí, depois tudo bem, né? Depois que eu tiver bebê, isso vai voltar ao normal. Na verdade, não. Na verdade, essa carga a mais de estrógeno que a gente tem na gestação, ela glica esse colágeno de uma forma irreversível. Então é comum a nossa celulite piorar. Por isso a gente tem que se cuidar o dobro, né? Na gravidez. Não é comer o dobro, não. É fazer dieta em dobro, né? Então o componente estrógeno ele é extremamente importante. Se a mulher toma pílula, isso agrava também aquela condição de celulite. E o componente circulatório. Então são esses dois, o hormonal e o circulatório. Eles são extremamente importantes pra gente. A gente tem que anotar isso na nossa ficha lá de avaliação quando a gente estiver com uma paciente portadora de celulite ali, tá? Outra coisa que a gente tem que fazer é o diagnóstico diferencial. Então, no momento de avaliar, a gente já vai saber essa questão do estrógeno, a gente já vai saber essa questão do componente circulatório, que é extremamente importante a gente saber. E daí a gente vai avaliar as formas de celulite. É uma celulite dura? É uma celulite flácida? Tem associações nessa celulite? Eu tenho gordura junto com o aspecto da celulite? Eu tenho flacidez de pele, flacidez muscular? É um lipedema? Então eu tenho que avaliar tudo isso. Aí a hora que eu for fazer o meu teste de preensão, ali eu vou fazer primeiro nesse momento de avaliação, depois a gente faz a inspeção. Quando a gente partir para a palpação, daí a gente vai ver. É aspecto celulítico? Ou então o que está causando aquele aspecto de celulite? Porque nem tudo que parece a casca de laranja é de verdade a celulite, né? Pode ser só um aspecto celulítico. Quem falou a primeira vez desse aspecto celulítico foi num congresso onde eu fui, professor Jones Agni, professora Ludmila Bonelli, estavam falando sobre essa questão do aspecto celulítico, chamando a atenção para a gente de que nem tudo que parece com celulite é. Tem uma outra disfunção, uma outra fisiopatologia que se instala na pele
e que parece celulite, que não é também, que é fibrose pós-cirurgia plástica, ou decorrente de outras cirurgias, aderência cicatricial. Então, uma cicatrização que também não aconteceu direito ali, ela pode ter um aspecto de celulite, tá? Pode gerar esse aspecto. Então, a gente vai ter que saber diferenciar tudo isso para a gente conseguir saber qual recurso a gente vai usar, qual recurso vai ser o principal, qual vai ser o coadjuvante, como que a gente vai tratar. Então, pensando nessa questão que a celulite é uma disfunção difícil de a gente avaliar, tem um artigo da Doris Hexel que fala sobre um score, uma pontuação. Então, ela pega aquela classificação que a gente já conhece, celulite grau 1, grau 2, grau 3, e ela desenvolveu um score, um sistema de pontuação em cima dessa avaliação. Então, a gente vai pegar a mulher, vai olhar o aspecto de celulite dela, vai fazer toda essa avaliação, vai diferenciar do lipedema, de outras coisas, ver o que tem de associação, e aí a gente vai classificar, a celulite é grau 2. Aí a gente vai pôr dentro de um score mesmo, um sistema de pontuação, e a gente vai somando. Como que é o aspecto? Tem componente circulatório? Tem gordura? Qual grau que é? E aí a gente vai somar. Então, determinada pontuação vai classificar a celulite como suave, moderada e grave. Então, esse score facilita muito para vocês no dia a dia, tá? Procurem ali Score Celulite da Doris Hexel nas bases de dados, vocês vão encontrar o artigo. E ele traz coisas novas que a gente não sabia. Então, a gente acaba tratando tudo como aspectos, tudo como celulite, na verdade, às vezes é só o aspecto da celulite. Então, vamos lá. Para a gente ter um tratamento bem sucedido, a gente sabe que lá a celulite é também um depósito de gordura, cujos sacos alveolares ali de colágeno eles vão se tornando mais fibrosos, aí eles ficam cada vez mais calibrosos e tracionam a pele para baixo, fazendo os furinhos. No tipo de celulite dura, que é aquela celulite que nem precisa contrair o glúteo para ver que ela está ali, parece que a mulher está contraindo o glúteo, mas na verdade ela não está. É uma forma dura da celulite, ela é celulite compacta. Então ali o componente circulatório está muito mais comprometido, certo? E se essa mulher toma pílula, isso se agravou também. Se for uma celulite flácida não é que tem flacidez de pele envolvida. A celulite flácida é aquela forma de celulite que os sacos alveolares eles não estão tão fibrosos, mas há um edema na célula de gordura ali, fazendo com que o aspecto fique mais frouxo. Tem componente circulatório ali também, né? Precisa drenar. A gente sempre precisa melhorar muito a condição circulatória, mas ali o tecido não vai estar compactado, não preciso descompactar o tecido tanto quanto na forma dura. E se tiver associações, que sempre tem, a gente vai ter que tratar as associações também. Então, no caso da gordura, eu já dei uma dica dessa parecida numa outra live, né? Para a gente tratar a celulite, a gente sempre tem que pensar em 3 pilares. Eu preciso trabalhar um componente lipolítico para melhorar a questão da gordura localizada envolvida. Eu preciso de um tratamento que tenha um pilar drenante, então eu preciso drenar esse local. E eu preciso de um pilar de fortalecimento. Porque olha só, a celulite ela tá logo em cima da pele, certo? Ela está na pele, em cima do músculo, gente. Então, ó, aqui na hipoderme, vou escrever até pra cá para ficar mais fácil. Na hipoderme, que é a camada de gordura, é onde a gente tem o nosso componente celulítico, tá? Então, logo embaixo de onde estão acontecendo todas essas alterações, é onde tem a camada muscular. Se eu falei para vocês que a gente precisa de um componente drenante, imagina se eu trabalhar essa musculatura
para que ela possa fazer mais trocas de nutrientes aqui com essa camada. Será que não vai ajudar? Porque se eu trabalhar o músculo, eu vou ajudar também indiretamente a melhorar a circulação. Melhorando a circulação, a gente já consegue melhorar muito o aspecto celulítico. Ainda não tratei a celulite, mas eu já consegui melhorar esteticamente falando bastante. Se eu tiver gordura localizada, esse tratamento muscular vai me beneficiar bastante. Então, a gente tem que pensar na corrente russa, na corrente MEMAC, nas correntes de fortalecimento como tratamentos imprescindíveis para a gente trabalhar a celulite. Para você que tem o Mantos, isso fica bem fácil, porque o Mantos conta com 3 canais ali disponível de corrente elétrica. Então, a gente consegue fazer no mesmo equipamento, às vezes na mesma sessão, um trabalho no sistema muscular. A gente escolhe o grupo muscular. Pode até trabalhar de maneira separada outros grupos musculares também. Então, a gente vai trabalhar num esquema de fortalecimento. Quais os parâmetros que a gente vai usar? Corrente russa, a gente vai usar sempre frequência de fibra fásica, né? O glúteo ele tem mais fibra branca. Então, a gente vai usar uma frequência mais alta. A gente pode colocar a corrente BMAC ou a corrente russa, como vocês preferirem trabalhar. E a gente vai montando, tem que montar tipo um treininho, gente, tá? Para ela. E ela vai fazer, pode ser antes, inclusive, de fazer a terapia combinada e trabalhar com muito drug delivery, com ultrassom, com muito drug delivery. Se for a forma dura de radiofrequência, de celulite, a gente ainda pode inserir a radiofrequência. Então, na celulite dura eu posso usar muito terapia combinada. Só que, gente, ó, sistema lipolítico, drenante e fortalecedor. Os 3 pilares que eu preciso para ser bem sucedida no tratamento de celulite são esses 3. E eu consigo, no Mantos eu já tenho tudo. Eu já tenho a corrente, eu já tenho o ultrassom e eu já tenho a corrente elétrica estereodinâmica, que é exclusiva, que faz drenagem. Então, olha só, ao mesmo tempo que eu estou fazendo uma ação lipolítica no glúteo da minha cliente, eu estou fazendo uma ação drenante ao mesmo tempo com a corrente estereodinâmica. Porque ela foi exclusivamente, especialmente desenvolvida para isso, tá? Para a gente fazer o componente, para a gente ativar esse componente drenante junto com o trabalho lipolítico. E em seguida eu posso fazer o fortalecedor. Ah, Bianca, mas aí sempre rola uma flacidez de pele ali, né? Sempre tem, todo mundo tem, e a gente sabe que a radiofrequência ajuda também nessa questão da descompactação do tecido. Então eu posso usar a radiofrequência, tá? Aqui eu tenho a Ponterexa polar. E se eu tiver a gordura localizada? Eu dei a dica para vocês na live passada, né? Se eu tiver celulite, eu vou tratar só o glúteo? A gente já viu que não. Se eu for usar o Mantos ainda com esse protocolinho que eu falei, a gente pode usar, inclusive, aquela versão monopolar da radiofrequência para trabalhar a gordura localizada associada à celulite. Então, imagina que na região do culote eu tenho mais gordura do que aspecto de celulite. Eu tenho celulite ali, mas também tenho gordura localizada. Eu posso trabalhar com a radiofrequência, eu venho com ela uma vez a cada 15 dias e o Mantos eu posso fazer 2 vezes por semana, ou ainda assim eu posso trabalhar também com a ultracavitação, tá? Então, se eu tiver um depósito de gordura maior, eu posso trabalhar também com a ultracavitação, porque aí vai acelerar o meu trabalho. Ah, mas aí eu não preciso usar o Mantos? Celulite, a gente sempre precisa usar. Porque lembra que eu falei dos 3 pilares? Lipolítico, drenante, fortalecedor. Então, o Mantos sempre vai trabalhar o ultrassom fase lipolítica junto com a drenante, que é a corrente estereodinâmica. Lívia, por que a ponteira monopolar é tão pequena? Você sabe que antes de estudar a radiofrequência, menina, eu também não entendia isso. Daí o engenheiro me explicou direitinho o que acontece.
Quando a gente tem vários eletrodos, ó, tá? A gente tem também um tipo de um espalhamento da energia. Então, no hexapolar eu tenho vários pontos, só que eu também tenho essa energia de uma forma mais espalhada. Então, ela vai ficar mais superficial, tá? Aí, por isso que a gente usa as frequências para a gente poder precisar a profundidade. A monopolar, ela tem apenas um eletrodo, então ela concentra bastante energia aqui. Se a gente fizer um eletrodo maior, ela vai dispersar a energia. Além dela ficar mais superficial, ela vai ficar menos concentrada e demora mais para esquentar, tá? Então, você pode usar a radiofrequência, na verdade, como um coadjuvante para o tratamento de melhora do contorno corporal, tá? As radiofrequências resistivas, elas não têm uma indicação muito forte para gordura localizada mesmo, né? Nós não temos evidências científicas de que elas são boas para trabalhar a gordura, tá? Então, teria que ter outros recursos mesmo. Se você combinar uma ultracavitação, por exemplo, com a ponteira monopolar, vai ser show, tá? Vai te dar um resultado bem legal. Lê! Oi, Lê! Nossa, que saudade de você! Ship to USA, unfortunately, no. Não, ainda não temos exportação para os Estados Unidos. Não temos FDA ainda. Esse ultrassom, Andréia, vamos ver. E ultrassom de 3. Saudade, Lê, de você demais. Esse ultrassom, sim, ele é um... Ai, não, calma. Esse ultrassom aqui, ó, ele é o meu queridinho, ele é um Mantus, tá? Você que é um Mantus Lovers aí, levanta a mão, né? Dá um coraçãozinho. Aí, ó, gente, quem gosta do Mantus também, dá um coraçãozinho nessa live aí. O Mantus, ele é um equipamento que tem 3 cristais de ultrassom, tá? Ele vai fazer, esse no caso tem um ultrassom de 3 MHz, então ele é específico para trabalhar a pele, tá? Ele vai atingir até a camada de gordura e ele faz também terapia combinada, então ele tem a corrente elétrica estereodinâmica, que é o que eu falei ali, tá, Aline? Que ele tem a corrente estereodinâmica que vai fazer a drenagem ao mesmo tempo. Mas eu tenho aqui o nosso aparelho lançamento da KLD, a ultracavitação, tá? Temos 2 frequências de trabalho e ela é uma ultracavitação tripla, então ela vai ter 3 focos emissores de ultracavitação. Tem a de 2.750 e a de 950 kHz, então tanto para você atingir camadas mais espessas, né, quanto camadas mais finas de gordura. Os 2 aparelhos são ótimos, tá? Aí vai depender do seu objetivo. Como a gente sabe que para celulite o importante é fazer drenagem, o Mantus é sempre bem-vindo, né? Ai, Bianca, mas eu não tenho Mantus, eu investi agora num Caves. E você tá falando para mim que eu tenho que ter um Mantus para drenar? Eu tenho que drenar a celulite agora. Gente, é muito fácil. Você não tem vacoterapia? Todo mundo tem vacoterapia. A vacoterapia também ajuda nesse processo de desfibrosagem, de drenagem, e você pode fazer uma drenagem manual. Para você que vai trabalhar com ultracavitação, nossa, eu tenho que pegar uma ultracavitação, depois eu tenho que pegar um Mantus, depois eu tenho que fazer a corrente. Então, para você que vai trabalhar com ultracavitação, você pode fazer a drenagem manual ou a vacoterapia, tá? Vai fazer um efeito drenante muito legal. Corrente russa, Aline, olha, vai depender bastante do número de repetições que você quer fazer ali na sua cliente, tá? Então, a gente indica para começar de 20 a 25 repetições, tá? Que lá, dependendo do tempo de contração e relaxamento que você vai colocar, vai dar um tempo diferente. Então, em média, vai dar assim uns 20 minutos se você colocar 6 na rampa de contração e 3 na rampa de subida e descida e os 6 mesmo de relaxamento, tá?
Então, de 15 a 20 minutos ali é o que o aparelho já vai dar para você, tá bom? Aí, dependendo do equipamento, você não vai conseguir que ele calcule para você, mas depois você me manda uma mensagem, tá? Manda uma mensagem aqui no direct para mim, que eu respondo suas dúvidas ali, tá? Sobre esse protocolo. Então, celulite dura, nós já falamos. Existem alguns artigos na literatura, eu achei inclusive um artigo maravilhoso do professor Nivaldo Parisotto, tá? Um professor que ele tem um renome extremamente, ele é muito fera, tá? Ele é um papa, assim, em pesquisa em eletroterapia, e ele publicou um artigo, já tem um tempo, gente, não é nada assim, nossa, de 2020, tá? Já é um artigo mais antigo, é de 2003, se eu não me engano, tá? Ele publicou esse artigo falando sobre infravermelho, tá? Na celulite. Então, assim, o infravermelho é um comprimento de onda muito legal pra gente usar. Nossa, Bianca, mas eu vou fazer LED agora na gordura, na celulite? Gente, nós já temos evidências para isso, tá? Inclusive, existem princípios ativos, fotoativados, capazes de trabalhar essas disfunções, tá? Tem alguns princípios ativos que você pode aplicar, inclusive, junto para fazer um photo drug delivery aqui, tá? Eu não tenho nenhum caso para mostrar para vocês, tá? Mas os artigos já apontam há um tempo para esse componente drenante do comprimento de onda infravermelho, tá? Inclusive tenho vários clientes aqui na KLD, vários profissionais que têm o Gialux lá na clínica delas e que elas utilizam para drenar, tá? Elas utilizam junto com a drenagem manual e já utilizam para trabalhar também gordura, celulite, além do pós-operatório. Então, se você tem aquela celulite que tem o componente drenante, geralmente nas fases mais avançadas, a mulher já tem dor ali, só de passar a toalha de banho ali, ela já sente dor, porque tem um comprometimento mesmo nervoso. Conforme os alvéolos ali vão ficando mais compactados, a hipoderme ela vai invadindo a derme. E aí a gente tem o envolvimento desse comprometimento, dessa terminação nervosa. A gente tem comprometimento nervoso, tem dor. Ai, nossa, eu bati ali meu quadril na pontinha da mesa, já fiquei roxa. Olha o componente circulatório gritando aí para vocês, tá? Então, conseguindo nutrir o músculo, melhorando a drenagem e fazendo uma ação lipolítica, a gente tem um protocolo de sucesso. Ai, Bianca, mas eu ouvi falar que na celulite compacta, onde a gente tem um comprometimento nervoso, e a gente tem também o envolvimento fibroso, a gente tem um componente fibroso ali. E aí, eu posso fazer, eu não deveria usar calor ali, né? Vai vasodilatar muito, eu teria que usar. Na celulite dura, não, gente, desculpa, na celulite dura foi a que a gente falou. Na celulite flácida, que a gente tem o componente fibroso, mas a gente tem aquele aspecto mais flácido, com flacidez muscular, com flacidez de pele envolvida. O que a gente faz nesse caso? Né? A gente não pode usar calor, não tem problema, gente. Nossos recursos a gente consegue pulsar. Então aqui eu consigo usar uma ultracavitação no pulsado, inclusive eu consigo ter vários tipos de ciclo ali. Eu tenho ciclo de 10, eu tenho ciclo de 20, eu tenho ciclo de 30, ciclo de 40, até de 80%. O que são esses ciclos no pulsado? Eles vão indicar o calor. Quanto menor o ciclo, mais intervalo vai ter entre a emissão de ultrassom e a pausa. E aí a gente vai ter não vai ter um acúmulo de calor. Eu posso usar muito vacoterapia, tá? O vácuo ajuda a gente bastante
no componente drenante, também a gente consegue regular esse vácuo para ele ficar no pulsado. Posso usar e abusar da fototerapia também, do mantos nesse caso, porque ele vai ter bastante aqui, ó, corrente drenante. Posso usar a corrente russa? Claro, mas aí eu vou usar a corrente russa como um segundo componente. Eu tenho que pensar na celulite flácida em colocar algo bastante frio para ela, para eu fazer bastante vasoconstrição, melhorar esse aspecto, melhorar a nutrição, tá? Melhorar os vasinhos ali. Então, já vou partir aqui, ó, para algo mais tecnológico. Eu já vou entrar com a radiofrequência criogênica. Eu vou fazer lipolítico, drenante e fortalecedor. Sempre eu vou lá pensar nesses 3 pilares. Mas a crio, o que acontece aqui na radiofrequência criogênica? Ela faz a geração de calor, mas ela vai entregar o frio também. Então, a gente vai ter esse choque térmico que vai liberar mais proteínas de choque, tanto de calor quanto de frio. E esse choque térmico vai beneficiar bastante a circulação, vai fazer depósito de gordura, vai melhorar também. Então, assim, eu posso usar a crio e eu posso usar o mantos ou a ultracavitação, tá? Vai depender do que eu tenho associado a essa celulite. Mas eu vou pensar já na radiofrequência criogênica como recurso principal e os outros como coadjuvantes. Tanto quanto eu falei para vocês que quem tem o mantos tem já, né, esses 3 pilares por conta da corrente russa e BMAC, aqui também, ó, tá? Quem tem celulite flácida vai ter um resultado extremamente rápido e é rápido mesmo, porque ele vai pular algumas etapas. Então, como a gente vai ter o frio aqui, a crioterapia é tudo que a gente precisa. Antigamente, gente, quando eu comecei, não tinha isso aqui. Imagina, crio. Tinha um negócio de crioterapia lá que mais parecia um gelo que a gente colocava, né, no paciente. Então, assim, na celulite, a gente fazia aquela bandagem gessada com gel crioterápico. Então, a gente pode fazer isso ainda, né? Mas era um processo que demorava, eu tinha que pegar a faixa, colocar, preparar o cosmético. Então, hoje a gente já tem alguns tipos de gel que são crioterápicos. Tem um que eu usei, que eu quero falar de coração que eu usei, tá? Não tô fazendo nenhuma propaganda, de jeito nenhum. Até porque tem vários, tá? Que a gente faz parceria aqui, a KLD. Eu vou falar do da Belcol para vocês, que é o Frio Gel. Então, é um gel que você pode usar, inclusive junto com o ultrassom. Se você não quiser usar ele assim, você pode usar ele para passar depois, sabe? Para finalizar, você passar depois da crio, por exemplo, você pode usar para manter aquela pele fria por mais tempo, tá? Então, ele dá um resultado assim fantástico na celulite, nos cosméticos que a gente pode fazer. Para ajudar, tá? Tem que ser o crioterápico, porque aí você intensifica esse componente drenante. Então, fazer drenagem sem moderação, tanto na celulite flácida quanto na celulite dura, tá? E se tiver o aspecto celulítico e não tiver celulite? Por exemplo, eu tenho homem com celulite. Tem homem com celulite no glúteo? Eu já vi, você pode me dizer. Sim, a gente já viu. A Amanda viu também, ó. Amanda linda, um beijo pra você. A Amanda tem uma clínica, gente, especialista em homem, tá? Então ela com certeza já viu celulite em homem. Pode acontecer aquele aspecto celulítico, pode acontecer de ter uma desregulagem hormonal ali, tá? Pode acontecer, já vi. O componente estrógeno, lembra? Ele contribui para o aspecto da celulite, para o aparecimento, para a mudança do acúmulo de gordura. Então, tem alguns tipos de homem, é mais raro, tá? Mas tem alguns homens que têm aquele tipo de corpo que é o ginoide, tá? Que eles acumulam, eles têm um glúteo maior, né? Eles não têm... O homem, ele tem geralmente um ombro maior
e o quadril menor, mas tem homens que têm o quadril maior também, que tem aquele biotipo mais ginoide, então ele vai ter celulite, mas é diferente, né? Os componentes dele são diferentes, então ele tem mais um aspecto de celulite, porque provavelmente o acúmulo de gordura que ele tem ali é maior do que todo aquele processo anatomo-fisiopatológico que acontece quando a gente tem celulite. Então eu diria para vocês, se eu trabalhar com esse homem com vacoterapia, com corrente russa e com ultracavitação, tá de bom tamanho, tá? É um protocolo de sucesso. Coloca uma ultracavitação nele, faz uma corrente, manda ele pra academia, pronto, gente. Você vai ver, vai sumir. Não é igual a gente, tá? O deles é, ó, mais rápido. Bel, querida, um beijo pra você, gente. A Bel deveria ganhar um troféu joinha, estrelinha, tá? É um carimbinho, porque ela sempre tá aqui nas nossas lives. Ela pergunta, qual o melhor modo da radiofrequência criogênica para tratar celulite? Isso, Bel, isso que eu vou começar a falar agora dos parâmetros, tá? Então, vamos começar na radiofrequência criogênica. Então, ó, os melhores parâmetros para a gente trabalhar na criogênica. Então, criogênica é aquela, tem lá ó, uma superfície, as cerâmicas de Peltier aqui, então elas vão trabalhar, vão fazer o gelo e ao mesmo tempo emissão de radiofrequência, tá? Celulite, geralmente a gente quer atingir a camada de gordura, certo? Então, a gente pode utilizar o modo multipolar, onde ela vai trabalhar esses 6 polos aqui, uma radiofrequência hexapolar, e aqui no centro, uma radiofrequência monopolar. Que aqui, ó, no aplicador dela, gente, eu trouxe só o aplicador para cá, ó. O aplicador dela, que vai lá no equipamento, tem um cabinho aqui, ó, pra gente acoplar o eletrodo dispersivo. Então, a gente vai usar nesse modo, tá? Radiofrequência criogênica no modo multipolar, na frequência de 2.400 kHz. Ai, Bianca, mas olha, a minha cliente é magrinha, ela só tem mesmo bastante aspecto de celulite, tem bem a casca de laranja ali, só que ela é bem magrinha. Então, a gente pode diminuir, tá? Porque daí o volume de tecido dela não vai ser alto. Então, a gente pode colocar a frequência de 1.200 kHz, tá? Geralmente é a frequência de 1.200 mesmo que usa, tá? Se tiver associação, depósito de gordura, se a gente quer trabalhar na região do culote, que é um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de volume de tecido, daí a gente pode usar a frequência de 2.400, tá? Então, e se for se for uma celulite mais flácida, que tem um componente de flacidez de pele, é a mesma coisa, tá? Eu indico o mesmo modo, tem que usar esse hexapolar com o mono junto, que daí a gente consegue fazer tanto um trabalho ali na gordura localizada, quanto na celulite e também ajuda a pele. Sim, Bel, no multipolar, tá? Ah, Bianca, e se tem só um aspecto celulítico, porque tá com falta de circulação, a gente estica a pele e a gente vê que melhora o aspecto. Não tem fibrose, aí pode colocar no hexapolar, não precisa necessariamente usar um mono, e trabalhar com a frequência de 1.200 kHz também, tá? Tudo vai depender da avaliação, gente, tá? Tô dando para vocês aqui algumas dicas, falando algumas dicas gerais, mas pode ser que na hora que vocês avaliem a cliente precise mudar o protocolo, tá? É só uma ideia. O parâmetro, ele vai servir como um parâmetro geral, tá? Em média, o que você faria. E no mantos, o que nós vamos fazer? Como que a gente trabalha a celulite no mantos? Se for uma celulite dura, aquela que tem um componente fibrótico maior e tem um comprometimento nervoso, está num grau mais avançado, a gente pode trabalhar nesse modo com o modo contínuo. Deixa eu só responder a pergunta da Bel aqui, ó. Quanto tempo, voltando aqui na criogênica, ó,
Quanto tempo que a gente pode fazer num culote? Olha, o culote geralmente, apesar de variar de um para o outro, né? O culote é um lugar que ele tem mais ou menos o mesmo tamanho. Ó, se ele tiver o tamanho aqui, ó, do aplicador, você pode trabalhar, demarcar essa região e trabalhar no mínimo 5 minutos, ali no máximo 8, tá? Que é o tempo de rádio que a gente usa, né? Para distribuir a energia e fazer um choque térmico legal. A gente precisa de 5 minutos fazendo aquele choque térmico ali para a gente estimular o colágeno e ter todos os benefícios, tá, Bel? Então você vai prosseguir com o mesmo tempo. Ah, e se tiver o tamanho equivalente a 2 áreas dessa daqui, ó, tá? For uma área de mais ou menos, um pouquinho maior que 100 centímetros quadrados, foram uns 200 centímetros quadrados ali, tá? E você vai usar dobrar o tempo. Então, você vai trabalhar 10 minutos ali naquela região, tá? Aqui, ó, vamos lá pro mantos. Como que eu vou trabalhar, então? Vou pegar aquela celulite dura, que tem aquele componente fibrótico de nada. Tem aquele componente fibrótico, tem aquele componente circulatório, tem dor, preciso fortalecer. Que parâmetro que eu vou usar nesse tipo de celulite? A gente prefere sempre, quando a gente tem que descompactar o tecido, né, que está compactado, o modo contínuo, ele oferece o calor. Então, o ultrassom utilizado em modo contínuo, ele vai, além do efeito mecânico, entregar para a gente calor. Então, ali a gente vai ter um efeito que chama-se tixotrópico, que é um efeito de aumentar a maleabilidade do tecido para depois a gente poder trabalhar. Então, no mantos é muito interessante, porque enquanto eu estiver fazendo esse trabalho lipolítico no ultrassom contínuo, eu posso usar de 2 a 3 watts por centímetro quadrado se eu tiver uma camada adiposa ali de 4 centímetros. Se eu tiver uma camada adiposa de 1,5, mas eu tiver... Camada adiposa que eu falo, gente, é uma camada de tecido, tá? É uma prega. Você vai fazer uma prega cutânea ali na sua paciente, você vai ver que o volume de tecido dela ali deu 1,5, 2. Ela não tem muito volume, mas ela tem celulite. E é compacta. Então, eu posso fazer no modo contínuo, mas aí eu vou ter que diminuir a dose, tá? Vou colocar uma dose ali de 0,8, 1,2. Ai, Bianca, como que você sabe isso? É porque existe um cálculo que é feito, né, gente? Tamanho da área pelo tamanho, divide pelo tamanho da era, tá? Isso é só uma conta que a gente faz. Se você tem alguma dúvida, não sabe fazer a conta, você vai lá no Mantos, naquela bonequinha, já mostrei diversas vezes em live aqui pra vocês, gente. Vai lá naquela bonequinha e coloca lá o protocolo que você quer. Coloca lá um protocolo de celulite e coloca os centímetros para você ver quanto de dose o ultrassom vai ser calculado para você. O Mantos já calcula isso automaticamente, tá? De qualquer forma, na apostila de treinamento de vocês, no manual, tá explicando nos vídeos que tem no YouTube, tá explicando isso. Se ficou com alguma dúvida, também pode entrar em contato com a gente. Então, esse tempo a gente vai distribuir dessa forma. Então, ele vai ser muito particular da área de tratamento mesmo, tá? O importante é a gente saber a dose. Então, camadas menores, eu uso dose baixa, que eu vou ter que usar o modo contínuo. E ele é forte, gente, tem 57 watts de potência, tá? Não é brincadeira, é muita potência. E se for uma celulite flácida, nós vamos utilizar esse ultrassom da mesma maneira, porém no modo pulsado. Se eu não tenho quase um componente fibroso ali, o aspecto da celulite é mais frouxo, parece que a pele é flácida, eu não vou colocar calor, posso piorar essa situação por ativar muito, fazer muita vasodilatação. Então, nesse caso, eu vou usar o ultrassom no modo pulsado, onde eu tenho só o efeito mecânico dele, o efeito lipolítico, o efeito de melhorar o pH, o efeito de melhorar a circulação entre as células, que é o que eu preciso quando eu tenho celulite, mas eu não tenho calor ali, eu não vou causar uma inflamação, tá? Tem gente que, eu já falei isso pra vocês no começo, né? Tem artigos que falam que não há inflamação ali, e tem outros que trazem que já, que sim, que tem inflamação. Então, quando a gente tem
Ali, na verdade, o que acontece é uma pseudoinflamação. Então, se eu colocar um calor num lugar que é parecido com o local inflamado, sim, a gente corre o risco de piorar aquele aspecto. Então, a gente usa o ultrassom preferencialmente no modo pulsado, tá? A pobre do Matheus deve ser a probe do Mantus. Parece muito com o Caves. Tem mesmo efeito nos procedimentos? Tem sim, Ana. Eles são parecidos. É porque eles são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. É só por isso, tá? A tecnologia que tem dentro deles aqui, ó, é bem diferente. Aqui a ultracavitação é uma probe, né? Que aí o seu corretor acabou falando pobre pra gente, tá? Ele tem, ó, um sistema de feixe multidirecional, tá? Então, ele gera um tipo de cavitação totalmente específico, que é diferente do Mantus, tá? Ó, boa ideia, viu? Quem tinha o Cavix está fazendo isso agora. Tá todo mundo vindo aqui, substituindo ele pelo Cavis. Ele tem essa probe, né, de menor profundidade, né, Ana? Que a gente sempre queria, né? Todo mundo sempre pedia para a KLD, a KLD fez. O Mantus, ele é um ultrassom convencional, mas ele é um ultrassom convencional triplo. O Cavis, ele é uma ultracavitação tripla, tá? Então, eles têm o mesmo sistema. É a mesma coisa que a gente falar do carro, né? Então, por exemplo, gente, eu vou falar aqui de um carro que já passou, tá? Eu não sou muito boa para carro, mas vamos lá. E o Fiesta, ele tem a mesma plataforma da EcoSport, tá? Então, isso é mais ou menos o que acontece aqui, ó, tá? Eles têm a mesma estrutura de fabricação, mas eles são totalmente diferentes. Então, aqui no Mantus, o melhor parâmetro para a gente usar na celulite dura é o contínuo e na celulite flácida o pulsado, que não vai gerar calor. Ultracavitação. Qual que eu utilizo, Bianca? Socorro. Ó, a ultracavitação a gente pode utilizar as duas, dependendo do caso. Vou contar um caso meu aqui para vocês. Fui fazer um estudo piloto e aí eu me deparei com a cliente na seguinte situação. No glúteo, vamos desenhar para vocês entenderem, ó. No glúteo dela, ela tinha celulite, tá? Na região do glúteo. E na região do culote, tinha, olha só, na região do glúteo, tinha celulite, tá? Aqui na região do culote, tinha bastante gordura localizada e nessa região tinha um aspecto celulítico. Vocês sabem fazer o teste, né? O teste para ver se tem celulite. O que a gente faz? A gente pega... Espera só um pouquinho que vai cair meu aplicador aqui, gente. Não pode cair, pelo amor de Deus. Pronto. A gente pega o glúteo, aqui, essa região aqui, ó, tá? E a gente põe a mão aqui assim, ó, e estica. Se a gente vê que sumiu o aspecto e mesmo palpando não tem fibrose, é porque ali é flacidez de pele e edema, componente drenante. Tati, vai ficar gravado sim, querida, viu? É só depois você tem que entrar em contato com a gente por direct e solicitar o link da live, tá? É só entrar depois no direct e falar, por favor, eu quero ver a live da eletroterapia na celulite. Pronto, daí a gente manda pra você, tá bom? A gente manda pra todo mundo que perdeu o começo, que chegou agora. Tá faltando 5 minutos pra gente encerrar, tá? Então, eu vou dar uma corrida aqui. Então, ó, eu me deparei com essa situação. Nossa, eu vou usar ultracavitação agora. Aqui eu tenho bastante gordura com celulite. Aqui eu tenho só celulite e aqui eu tenho só o aspecto. E aí, o que eu vou fazer? Eu preciso usar ultracavitação. Muito fácil. O aparelho usado foi o mesmo. Onde ela tinha no culote,
eu usei a probe de 950 kHz no culote, onde tinha bastante gordura e celulite. Só que eu usei numa dose muito alta, tá? Porque ela tinha bastante gordura ali mesmo no local, tá? Era bem desarmônico. E eu utilizei por pouquíssimo tempo, porque em pouco tempo eu já consigo distribuir energia. E depois na região do glúteo, onde ela tinha um volume de tecido menor, mas tinha celulite, eu usei uma dose mais baixa, tá? E a probe de 2,750, que é mais superficial. Então, usei ultracavitação nos dois. E segui com o mesmo protocolo na região do posterior da coxa, aqui da região dos isquios tibiais, onde ela tinha só o aspecto celulítico. Então, se você se deparar com uma mesma disfunção, uma paciente da mesma maneira, você pode fazer da mesma forma que eu fiz. Com um aparelho só, você consegue, tá? E aí você vai vir com as outras associações, com a radiofrequência, por exemplo, e aí você pode seguir da mesma forma naquela paciente, tá? Você pode vir com esse mesmo raciocínio. Ponteira monopolar no culote, onde eu tenho gordura e celulite. Ponteira hexapolar no glúteo e na região da coxa, tá? Então, não, na verdade, esse daqui, ó, é da radiofrequência, tá? Ó, Cleoneide, a gente tá falando da rádio. O Mantus, ele tem só o ultrassom, mas ele tem as correntes elétricas também. E tem o CAVES, que nós temos duas probes emissoras de ultracavitação. Aí esses dois vêm no aparelho. E a radiocriogênica, que vem com essa ponteira e vem uma outra. Eu sugiro que vocês depois deem uma entradinha no nosso Instagram, no nosso YouTube. A gente tem vídeos também, tem um vídeo do Mantus agora que saiu, daí mostra direitinho da radiofrequência também. Deem uma fuçada lá para vocês verem tudo que tem no equipamento, tá? E de qualquer forma a gente também fica à disposição. Caso tenha alguma dúvida, estiver navegando ali, só mandar mensagem que a gente responde. Oi, Martinha, boa tarde. Um beijo para você. Tá frio aí em São Paulo? Gente, então, ó, é isso, tá? As dicas que eu tinha para dar para vocês sobre celulite. Por favor, depois vocês mandem pra gente, tá? Os temas que vocês querem ver por aqui. Então, interajam com a gente aí pra gente saber se vocês estão gostando, que temas que vocês querem. As lives, elas estão ficando salvas no nosso Instagram com a gente. Aliás, não estão ficando salvas no IGTV, elas estão ficando salvas com a gente. É só vocês mandarem um direct depois solicitando, tá? Nós falamos aqui na live hoje sobre o Mantus, a radiofrequência criogênica, o CAVES e o Hertz Smart, tá? Radiofrequência convencional. Podem solicitar também apostilas desses aparelhos pra gente, tá? Hoje vocês podem solicitar. Na fototerapia nós falamos do Gialux também, tá? Então podem solicitar também por direct as apostilas dos equipamentos que vocês assistiram aqui na live, que a gente envia para vocês, tá? Essas apostilas são as mesmas fornecidas no treinamento, elas são preparadas pela nossa equipe de fisioterapeutas, é uma apostila super completa, um material super bacana, tá? Vale a pena vocês solicitarem. Se quiserem solicitar todas que a gente falou na live aqui, podem solicitar também, tá bom? Então esse foi o nosso conteúdo de final de live, tá? Eu vou me despedir por aqui, porque antes de encerrar, antes de terminar aquele minuto, aquela contagem de minutos do Instagram, ele vai derrubar, tá? Então eu espero vocês para a próxima live. Não percam, fiquem sempre de olho nos stories lá na KLD. Quem quiser entrar em contato comigo também pelo meu
Instagram pessoal, vai ser um prazer, gosto muito. Respondo lá as dúvidas de vocês. Coloquei aí, ó, o meu Instagram para vocês. Quem quiser depois ir dar uma fuçada lá também, vai ser ótimo, tá? Então, eu aguardo vocês na próxima live. Um beijo e muito obrigada. Até a próxima!